Olá, pessoal. Eu sou o professor Paulo Nascimento e estamos aqui mais uma vez para mais um episódio do Ser Psicast. O Ser Psicast é um podcast para quem gosta das coisas da psicologia, para quem gosta das coisas da saúde mental, do comportamento humano de um modo geral. Seja você estudante de psicologia, seja você já um profissional da área, ou seja você uma pessoa que não é estudante, não é profissional, mas é curioso, é curiosa, esse podcast é feito para você. O Ser Psicast é mais um fruto da Ser Psicólogo. E a Ser Psicólogo, todo mundo já sabe, é a maior plataforma de ensino complementar em psicologia do Brasil. Se você tiver dúvida, você vai fazer o seguinte: aqui em cima dessa tela, no canto direito superior dessa tela, vocês estão vendo aí um QR Code. Você vai entrar nesse QR Code e esse QR Code vai dar 7 dias de degustação gratuita dentro da plataforma Ser Psicólogo. Eu quero te desafiar. Vai lá, entra lá, 7 dias, vasculha a plataforma. Você vai poder fazer os cursos, inclusive, que estão lá. Atualmente são mais de 50 cursos à disposição, em todas as abordagens, tocando aí em vários campos de atuação profissional da psicologia. Então, não perde essa oportunidade, tá? O Ser Psicast é um podcast semanal. Toda semana, a cada episódio, nós estamos aqui recebendo gente muito boa, psicólogos, psicólogas, para conversar de modo livre, de modo informal, sobre temas relevantes da agenda social, da agenda científica relacionada com a psicologia. E no episódio de hoje, nós vamos trazer aqui uma abordagem, eu particularmente, assim, nos últimos anos, esse tema tem cada vez mais despertado a minha curiosidade, que é a questão dos transtornos da personalidade. Agora, nós não vamos falar do transtorno da personalidade de um modo geral. Nós vamos falar de um dos transtornos da personalidade, aquele que simplesmente é o que recebe mais diagnósticos. A gente já sabe, conforme a última edição do DSM-5, né, o DSM-5-TR agora, são 10 transtornos da personalidade. Grupo A, Grupo B, Grupo C. E no grupo B a gente tem o conhecido transtorno da personalidade borderline. E é sobre ele que a gente vai falar hoje. Eu tenho certeza que tem muita gente curiosa. Tem curso na plataforma Ser Psicólogo. Eu tenho um curso lá de introdução ao manejo clínico, né, da personalidade borderline. Mas hoje a gente está recebendo uma pessoa que tem se dedicado assim, exclusiva e especificamente para estudar essa temática, pensando aí as variáveis neurofisiológicas do transtorno de personalidade borderline, e ela vai conversar com a gente. Eu estou recebendo aqui para esse episódio Ana Carolina Marinho, que é psicóloga, e é uma satisfação. Eu vou te chamar de Carol, fica mais fácil. Por favor. Tá bom, Carol? Satisfação te receber aqui. Obrigado por aceitar aqui o nosso convite. Obrigada, Paula. É um prazer estar aqui falando desse transtorno, assim, que vem crescendo, assim, em número de pesquisas e número de relevância que a gente tem dado. Então, eu acho que é um tema que a gente precisa falar sobre e importante que se fale, principalmente quando a gente fala de práticas e de pesquisas, tudo baseado em evidências e em ciência. Verdade. Olha, eu estou muito curioso para te ouvir, viu, Carol? Muito curioso porque, como eu falei na introdução do episódio, quem frequenta os cursos da Ser Psicólogo já sabe que eu tenho uma curiosidade grande sobre essa temática, mas estou muito curioso porque você tem se dedicado, né, especificamente a esse tema. Acho que esse episódio promete. Ó, aqui a gente tem um ritual, a gente recebe todo mundo e começa com 3 perguntinhas básicas. A gente quer saber, né, o pessoal quer saber a tua formação profissional. Fala para você, é muito jovem, pelo que eu estou vendo, né? Mas a gente quer saber a tua formação profissional, a gente quer saber o que você está fazendo, né, como psicóloga, e a gente quer saber por que você escolheu, por que você elegeu essa temática especificamente como objeto de estudo. Tá bom, vamos lá. Eu sou psicóloga formada pela Universidade Federal de Alagoas, né? A boa e velha UFAL. A boa e velha UFAL. Viva UFAL. Sim. Eu, atualmente, sou pesquisadora, faço mestrado na Universidade Federal de São Paulo, né? E o meu mestrado, minha pesquisa, na verdade, como você bem sabe, Sim. é direcionada para a parte de psicobiologia, de cognição social, do transtorno de personalidade borderline. É isso que eu pesquiso atualmente. Mas já trabalhei também com outras coisas. Qual que é a universidade? Federal de São Paulo. É a Unifesp. A Unifesp. Perfeito.
Pois é. Eu também tenho formação em terapia cognitivo-comportamental, terapia comportamental dialética. Atualmente também faço a formação em terapia de aceitação e compromisso. E eu trabalho como psicóloga clínica, né? Eu trabalho como divulgadora científica, também como roteirista de divulgação científica, Sim. né? E pesquisadora também. Ah, maravilha. Na clínica você atende público específico? A sua clínica, como é que é? Então, eu atendo especialmente casos difíceis. Casos de pessoas com comportamentos autolesivos, ou comportamento suicida, ou compulsivos, enfim, mas são casos de comportamento de risco, principalmente. Principalmente pessoas com desregulação emocional. Não tem recorte de faixa etária, independente da faixa etária. Adultos, principalmente adultos. Sim, olha só, que coisa interessante. Beleza, você já respondeu 2 perguntas, né? Ah, sim. Agora tem a terceira. Por que você decidiu estudar borderline? Nossa, borderline é um tema que eu vou dizer que quem lida vai concordar comigo. Não lida com o tema, mas lida com pessoas. É difícil, é complicado e exige muito estudo, exige muita pesquisa ainda e exige muita regulação emocional para lidar com borderline. Mas eu decidi estudar principalmente disso, da minha curiosidade, principalmente pelo fato de não se ter ainda grandes pesquisas sobre isso. Grandes pesquisas no sentido, principalmente aqui no Brasil. A gente não tem pesquisas relacionadas à epidemiologia e outras coisas. No Brasil, não. Temos recortes muito específicos, mas nenhum dado que você possa me dar assim, nossa, existe essa porcentagem, ou essa quantidade, ou dessa forma. No Brasil ainda se precisa estudar muito. No Brasil e no mundo, na verdade, ainda precisa se estudar muito. E foi por isso o meu interesse em estudar borderline. Ainda tem muita coisa para se descobrir, e eu tive curiosidade disso. Muito bom. Lá fora, você já tem uma literatura mais avançada, dados epidemiológicos mais precisos em outros contextos, é assim? Sim, na literatura científica, de um modo geral, ainda se precisa de muito estudo. Mas fora do Brasil, ainda temos estudos mais robustos, ou que digam respeito a outras situações. Por exemplo, a quantidade de mulheres que se tem o transtorno, Sim. ou de homens, ou idades em que surgem, outras coisas. Acredito que a gente ainda tem muito a descobrir. Ótimo, beleza. Tem um monte de perguntas sobre isso, eu tenho curiosidades pessoais. Na medida em que a gente for desdobrando aqui a nossa conversa, a gente vai tocando, né, nessas questões. Mas vamos começar assim pelo básico, Carol. Nós temos 10 transtornos de personalidade, né, lá na última classificação do DSM houve uma modificação em relação à classificação anterior. Nessa classificação, eles organizaram os 10 em 3 grupos e está ali no meio do grupo B, né, junto com a personalidade antissocial, narcisista e histriônica, o transtorno de personalidade borderline. Eu queria que você começasse falando para a gente, assim, o que é esse transtorno, né? Assim, faz para nós assim uma caracterização geral. Eu tenho, por exemplo, curiosidade, por que a gente não traduziu essa palavra, né? Em alguns lugares fala assim, personalidades limítrofes, né? Que é uma tradução interessante, mas pegou, né, esse termo borderline. Vamos começar por aí. Caracteriza pra gente, assim, o que é o transtorno de personalidade borderline? Tá, vamos lá. Eu acho que para a gente entender um pouco do que é o transtorno de personalidade borderline, talvez seja interessante a gente entender um pouco sobre desregulação emocional. Certo. Na teoria biosocial, que é uma teoria que visa explicar, objetivo explicar a desregulação emocional generalizada, a gente tem 2 aspectos muito importantes, que é o ambiente invalidante e uma vulnerabilidade biológica. O que é que quero dizer com vulnerabilidade biológica? A gente pode pensar, em algumas vezes, pessoas que são muito reativas, ou pessoas que têm uma alta sensibilidade. Então, às vezes, uma pessoa que... Tudo bem sentir raiva, né? Mas, às vezes, uma pessoa, ela reage de uma forma muito exacerbada. Ou uma forma que a maioria das pessoas não reagiria. Sim. Ou, talvez, ela fique com raiva por muito mais tempo do que uma pessoa normalmente ficaria. Ou que a sensibilidade é muito maior, né? Então, isso aí poderia caracterizar parte da vulnerabilidade biológica. Um ambiente invalidante é um ambiente em que ele não valida as suas emoções, ações, pensamentos,
E eu vou dar um exemplo disso muito simples. Quando a gente diz que uma criança, ela tá dando piti, ou ela fica batendo ali pezinho no supermercado, ou coisa do tipo. Uma criança que não consegue o brinquedo que quer. Sim. É normal ela se sentir frustrada? Provavelmente. Sim. Eu também me sentiria frustrada se eu não conseguisse o brinquedo que eu quero ali como criança. Mas, talvez a criança não saiba exatamente uma forma adequada de demonstrar essa raiva. Lidar com essa frustração. Exato, lidar com essa frustração. Então, às vezes, temos pais que chegam e dizem, olha, engole o choro. Engolir o choro, essa é uma frase muito invalidante, porque você não mostra para a criança como ela pode expressar sua raiva. Você não valida que talvez aquela raiva, aquela frustração que ela está sentindo, ela faz sentido. Claro que bater o pezinho ali pode não ser efetivo, mas se o bater o pezinho não é efetivo, o que é que essa criança pode fazer ali para expressar esse sentimento? E eu posso dizer, eu disse esse exemplo, assim, como criança, mas a gente pode ter de vários outros, assim, né? Até em questões de gênero, assim, né? De, não seja uma mulherzinha ou coisa do tipo. Essas são falas extremamente invalidantes. Então, a junção de uma vulnerabilidade biológica com um ambiente invalidante, ele pode nos trazer uma desregulação emocional. Sim. Né? E a desregulação emocional é característica central do transtorno de personalidade borderline. E foi interessante você falar, né, que da nomenclatura, porque Sim. muitas pessoas não concordam com essa nomenclatura. O borderline. Algumas pessoas sugeriram, um transtorno de personalidade ou um transtorno de desregulação emocional generalizada ou coisa do tipo. Sim. Porque o borderline ele pode ser um pouco pejorativo também. E a palavra borderline, ela vem de uma discussão muito específica, né? Ela vem de um contexto psicanalítico. Na década de 30 ainda, você tinha pacientes que, na psicanálise, ou eram neuróticos, ou tinham, né, os traços todos dos pacientes neuróticos, ou eram psicóticos. E a palavra borderline passa a ser usada para pacientes que, psicanaliticamente falando, não conseguiam ser enquadrados nenhuma coisa na outra. Por isso, borderline, na borda, né, na fronteira. E por essa discussão que você está fazendo, de fato, parece que essa é uma terminologia muito imprecisa diante do que você está colocando. Mas deixa eu ir mais fundo nisso. No caso, para a gente reconhecer uma pessoa como a portadora, vamos dizer assim, né, do transtorno de personalidade borderline, basta observar a questão, essa característica da desregulação emocional, ou, junto com elas, há outras. Ou essa é a central e há outras características que se somam a essa desregulação emocional. Eu gosto de pensar que a desregulação emocional é uma característica central, sim, do transtorno de personalidade borderline. Mas só ela não vai ajudar a gente em nenhum diagnóstico. Até porque a desregulação emocional é presente em diversos outros transtornos. Sim. Né? Então, a gente tem o TDAH, por exemplo, ele tem como característica também uma desregulação emocional, né? Pode ter. Mas, para a gente pensar também até num diagnóstico diferencial, digamos assim, de outros transtornos de personalidade, a gente tem características que são muito particulares do borderline. Exato, essas que eu queria ouvir você comentar. Sim, então a gente tem, por exemplo, o sentimento de vazio crônico, que alguns pacientes relatam. É muito difícil falar para quem não experimentou nunca isso, mas é muito específico desses pacientes relatarem que se sentem vazios. Sim. Ou, por exemplo, outra questão é a desregulação do self, uma instabilidade do self. Então, não é incomum a gente ouvir de pacientes na clínica que não sabem quem são, ou que não sabem o que gostam, não sabem o que querem. Então, muitas vezes a gente vai ver pacientes borderline que pulam de um trabalho para outro, de um curso para outro, ou de um hobby para outro, porque tem essa instabilidade do self também. Sim. Junto com isso, entra também vinculado com esse sentimento de vazio crônico, né, de uma identidade, não sei como que a gente pode chamar, uma identidade oca, uma identidade sem densidade, né? Entra aí a questão das impulsividades. Elas estão relacionadas com talvez uma tentativa disfuncional de dar conta desse vazio? Então, quando eu falei de desregulação emocional, a gente pode associar também a desregulação emocional outros tipos de instabilidades e desregulações presentes no transtorno de personalidade borderline. Sim. Então, a gente vai pensar numa desregulação comportamental, como é o caso da impulsividade, que você disse, né? Um dos critérios diagnósticos do DSM, a gente tem, por exemplo, a direção imprudente, né? Sim. Então, beber e dirigir, ou dirigir acima da velocidade permitida,
outras coisas. A gente tem a desregulação e instabilidade do self e relações interpessoais. Então, os relacionamentos de pessoas borderline geralmente são intensos e bem caóticos, né? São pessoas que têm muita dificuldade de lidar com outras pessoas ou no relacionamento. Então, são pessoas que têm muito medo de serem abandonadas. E por isso elas fazem esforços, assim, excessivos para não serem abandonadas. Então, você pode ver uma pessoa dizendo, não me abandone, senão eu vou morrer. Ou, enfim, uma coisa que chamam de manipulação, assim, né? Dizem que é um tipo de manipulação, mas é muito desse esforço de não ser abandonada. Ou muitas pessoas também nem entram em relacionamento já para não serem abandonadas. Né? Então, gira muito em torno disso também. E também temos... Desculpa te interromper, desculpa. Ou elas podem também abandonar antes. Eu acho que até quando a gente pensa, talvez, em pessoas... Isso aí agora é totalmente meu. Pessoas que, às vezes, ficam com uma certa obsessão. E eu já vi até um artigo sobre isso. Que é uma obsessão que o artigo dizia borderline. Que era por celebridades. Uma obsessão por celebridades. Se apaixonam por celebridades. Coisa muito distante. Porque uma celebridade não vai te abandonar. Ela é totalmente distante de você, né? Então, eu acho que é uma estratégia muito interessante, inteligente, talvez, de lidar com não ser abandonado. E também a gente tem, né, a desregulação cognitiva. Então, pessoas, às vezes, vão despersonalizar, dissociar, ou pensamentos errôneos, né? E por aí. Você fala em dissociação mesmo, dentro do quadro borderline. Pode acontecer. Mas a dissociação, acho que é importante a gente explicar esses conceitos, né? Tem muitos estudantes que acompanham esse podcast. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. O que é a dissociação, o que é esse sintoma específico, como é que ele se manifesta? Eu acho mais interessante, além da dissociação, que é o que mais é presente, é a despersonalização. Na despersonalização, que é bem característico, assim, a gente vê pessoas que saem de si. Não sei se tem uma forma melhor de explicar, mas é porque é muito específico, né? De sentir que que é a outra pessoa que está vivendo a própria vida, sabe? Sim. Então, isso pode acontecer. E eu acho que tem muito a ver também, já que você falou, né? Com isso do vazio, do não sentir. Sim. Não, porque quando você falou em dissociação associada ao borderline, eu lembrei que existe a dissociação, um transtorno dissociativo, né? Que está no escopo das síndromes ansiosas. E existem formas diferentes de dissociação. Tem a dissociação que vai produzir amnésias em relação a eventos específicos, né? Tem a famosa dissociação associada a quadros de fragmentação da personalidade. Parece que o border, a manifestação dissociativa tem mais a ver com essa questão, né? Você parece que está diante de uma outra pessoa. Quando ela está numa crise de raiva, a dissociação se manifesta como se fosse uma segunda personalidade, né? Eu vou te dizer, eu já tive a oportunidade de presenciar isso. Nossa! A oportunidade e a dissociação. Psicicamente falando, é um fenômeno extremamente curioso. Mas deixa eu voltar num ponto, Carol, porque você falou na questão da impulsividade, você citou a questão dos comportamentos perigosos, dirigir de modo imprudente, que é um dos critérios, se eu não me engano, são 9, eu não vou lembrar os 9 assim de cor, não sei se você também se lembra. Provavelmente mas não. São 9 na última versão. E eu fiquei pensando, poxa, que curioso, né? Porque a gente tem que ter e você já usou a expressão diagnóstico diferencial. A gente tem que estar muito bem preparado, né, enquanto psicólogos clínicos, para a gente não confundir as coisas. Porque, por exemplo, esse critério diagnóstico de direção imprudente, ele aparece, por exemplo, no transtorno de personalidade antissocial e no transtorno de personalidade narcisista. São duas condições também que vulnerabilizam as pessoas a comportamentos irresponsáveis, né? A não ligarem para a sua própria segurança, né? E uma coisa interessante, assim, já que você falou, né, dos critérios diagnósticos, sim. A gente tem esse costume, né, e tem algumas pessoas que gostam de fazer checklist, enfim, dos comportamentos e tudo. E eu acho que mais importante do que a gente saber os critérios diagnósticos é a gente entender a fenomenologia, assim, do transtorno, assim, em si, né, e como acontece. Porque eu tô aqui falando para você de um critério diagnóstico que é o da direção imprudente, que pode não servir para todos os contextos. Então, se eu pegar uma pessoa borderline brasileira aqui no Brasil, talvez eu consiga encaixar esse comportamento. Na China,
provavelmente eu não vou encaixar, porque as pessoas ali não têm o mesmo acesso a carros, Sim. ou a isso, ou a direção. E isso vale para qualquer critério que a gente está trazendo ali. Então, mais do que os critérios diagnósticos que a gente vê, é a gente entender como cada instabilidade funciona, acredito eu. Uhum. Ótimo você falar isso, porque já me gera aqui uma outra pergunta. Com base nisso que você acabou de dizer, a gente pode concluir, então, que não tem duas pessoas com transtorno de borderline iguais. Né? Que apesar de a gente ter critérios, vamos lá, o DSM tem 9 critérios, né? Apesar de a gente ter esses 9 critérios que funcionam para a gente examinar todo mundo, quando a gente vai para os indivíduos, eles são diferentes, né? Porque além dos critérios, vamos lá, tem o tipo de inteligência de cada um, tem a formação cultural de cada um. Isso pesa muito para a gente, para a saúde de diferentes indivíduos com borderline, se ele tem mais cultura, se ele, por exemplo, se ele é uma pessoa, ele ou ela, né, é uma pessoa com menos acesso à cultura, à formação humana de qualidade, e ele tem transtorno de personalidade, borderline, esse déficit cultural agrava a condição dele, ele vai ter uma vivência pior do que um borderline, por exemplo, que teve condições, mora melhor, estudou mais. Esse pano de fundo faz diferença para a qualidade de vida desses pacientes, você acha? Eu achei uma pergunta fantástica e vou responder em 2 partes. Tá. A primeira são pessoas diferentes, assim, com questões diferentes, características diferentes. Podem muito bem ser, até porque a gente tem o costume de dizer, a gente acha que pacientes borderline, eles sempre estão ali sendo muito reativos às emoções, só que tem pacientes que se superregulam e se subregulam também. Sim. Então, às vezes, você vai ter um paciente que demonstra muita raiva, expressa demais, assim, é muito reativo, e você vai ter um paciente que não demonstra de jeito nenhum. Então, a gente tem ali... E ele também é borderline? Também pode ser. Então, a gente vai ter ali esses dilemas, assim, né? É uma dialética, né? Assim, a gente vai ter esses dilemas. E aí, quando você fala, ok, vamos falar, então, dos fatores de vulnerabilidade para o desenvolvimento do transtorno. Sim. Pessoas com mais cultura ou menos cultura, enfim, contextos. Primeiro, eu acho que na parte cultural, a gente vai ter que entender um pouco o que é cultura para aquela pessoa. E também, eu acho que, se a gente for pegar na literatura científica, a gente vê que existem fatores de vulnerabilidade para esse transtorno que eles têm a ver com renda, situação socioeconômica ou outras coisas. Por que isso? Primeiro que pessoas em uma situação de vulnerabilidade, elas provavelmente estão mais expostas à violência. Sim. Ou questões assim. E a violência, o trauma inicial, assim, privação ali do cuidado materno, abuso, isso tudo, ele é muito importante quando a gente vai pensar no borderline. Muitas pessoas que têm transtorno de personalidade borderline são pessoas que sofreram algum trauma na infância ou um abuso sexual, principalmente por parte de mulheres. Então, se a gente pensar em fator socioeconômico, cultural, a gente tem que pensar nisso. Outra questão também que eu acho importante frisar eu falei para você da desregulação emocional e falei que talvez as pessoas com essa desregulação, elas não tenham aquelas habilidades ou estratégias efetivas para lidar com as emoções que estão sentindo. Talvez uma pessoa, em determinado contexto, ela tenha sido ensinado boas estratégias. Talvez ela tenha aprendido no contexto que ela está boas estratégias. Então, o contexto, o ambiente que ela está, a família, faz toda a diferença também. Pois é. Ó, enquanto você estava aí falando, eu lembrei de uma produção. Eu não sei se você já viu. Você já viu uma produção? Essa produção está no YouTube. Quem estiver nos acompanhando pode, inclusive, se quiser, depois assistir. Que não é Netflix, nada pago. Está lá no YouTube. Bom, YouTube também tem que pagar, né? Tem que pagar a internet para ter YouTube. Você já viu um filme chamado A Loucura Entre Nós? Você conhece? Acho que não. Bom, então anote aí depois e veja. Quem não viu também veja. Eu vou fazer um resumo aqui. Tá. Porque tem relação com isso que a gente está falando, tá? A Loucura Entre Nós é um filme que foi rodado dentro de um hospital psiquiátrico, assim, não foi encenado, não. Ele foi rodado dentro de um hospital psiquiátrico, obviamente com a permissão, né, do hospital, e centrado, Carol, em 2 pacientes específicas. Esse hospital psiquiátrico é o Hospital Juliano Moreira, em Salvador, na Bahia, minha capital. Esse hospital, inclusive, continua lá, está funcionando até hoje. 2 pacientes, o filme se centra no cotidiano de 2 pacientes que são pacientes desse hospital. E as 2, uma tem uma realidade socioeconômica, uma é da periferia,
certo? Uma é mais pobre, vida periférica, e a outra é uma mulher negra, essa daqui, né? A outra é uma mulher branca, de classe média, muito bem estudada, mas ambas são pacientes. Não é a questão delas não é borderline, são outras questões, mas você percebe esses fatores de fundo, né? Na psicopatologia a gente fala em fatores psicoplásticos. Eles interferem direto nas vivências, isso que você acabou de dizer. Essa pessoa que tem mais recurso. Então, por exemplo, no filme, percebe-se que a moça de classe média, né? É uma mulher mais letrada, com acesso à arte, com acesso à leitura, né? Então, isso influencia na maneira da pessoa viver os seus sintomas. Embora, aqui eu vou terminar a minha descrição, embora, contraditoriamente, uma delas morre por suicídio. Aí eu não, vou deixar em aberto. Vou deixar em aberto para quem quiser ir depois. A loucura entre nós. Veja depois, se você puder. É 1 horinha. Eu achei muito curioso, assim, um filme rodado dentro de um hospital psiquiátrico. Eu nunca tinha visto nada parecido. Mas bora voltar para o borderline. Bora lá. Geralmente, quando a gente fala de transtorno da personalidade, nós estamos falando de pessoas adultas. Não é isso, Carol? Geralmente, sim. Geralmente, sim. A literatura nos adverte que não há transtorno da personalidade na infância. Transtornos da personalidade começam a aparecer na metade da adolescência, vão se radicalizando no início da vida adulta e depois vão progredindo. Mas aí eu fico pensando, poxa, peraí, essa pessoa tinha 3, 4 anos de idade, 10, 15, 16, 17, 18, aí com 18, blum, virou borderline? Será que assim acontece? Veja, tem sinais, tem sintomas em relação ao borderline específico, tá? Esquece as outras coisas. Em relação ao borderline, tem alguma insinuação antes da adolescência? Ou, de fato, os sintomas só começam a aparecer segunda metade da adolescência para frente? A infância sinaliza alguma coisa? Pode sinalizar? Então, o que a gente vê é que na adolescência, principalmente, a gente pode ver várias características do transtorno de personalidade borderline. Sim. Na infância, como você sabe, ainda tem muita coisa incerta em relação à formação da personalidade. Sim. Mas é possível na adolescência, inclusive, a gente ter o diagnóstico ali de borderline. Porém, é raro. Sim. É raro. Porque, principalmente, por vários motivos, inclusive de estigma, enfim, outras coisas, né? Mas quanto mais cedo o diagnóstico, melhor a chance de recuperação. Melhor a chance de recuperação. E, assim, a gente pode pensar na longevidade, assim, do borderline de uma forma interessante. O que é que a gente vê na literatura? Que, com o tempo, os sintomas do borderline diminuem, né? Então, ao você chegar ali, depois dos 40 anos, ali, os sintomas, eles já vão diminuindo. Isso é uma coisa boa? Talvez. Talvez seja bom diminuir. Mas nem todas as pessoas se recuperam. Então, quando a gente vê pessoas com problemas de relacionamento ou pessoas que não conseguem parar num trabalho, enfim, pelas suas instabilidades, sem o tratamento, até os sintomas alguns sintomas de impulsividade e outras coisas podem diminuir, algumas instabilidades. Mas talvez as pessoas ainda continuem sem conseguir ter um relacionamento estável, sem conseguir ter um trabalho estável. Por isso que o tratamento é tão importante. Então, principalmente na adolescência, mesmo que não se dê o diagnóstico, é importante observar essas desregulações e instabilidades. Porque a partir disso, a gente consegue sim ter um tratamento, a gente consegue fazer um plano ali, um treinamento de habilidades para que as pessoas consigam desenvolver essas estratégias. Mas é principalmente assim, nessa fase da adolescência que talvez seja importante. Mas geralmente esse diagnóstico é sempre tardio, na maioria das vezes ele é muito tardio, né, Carol? Sim. Essa pessoa recebe esse diagnóstico com 20 e tantos anos, com 30, eu já vi casos. Ou nem recebe, né? Ou nem recebe, eu já vi casos de pessoas com 40 anos, né? O que, veja bem, eu fico pensando assim, para essas pessoas deve ser muito complicado, porque os que receberam, né, tardiamente, tá? E as vivências antes, né? O quanto essa pessoa sofreu sem tratar, o quanto essa pessoa foi rotulada de doida, de esquisita, de inadequada, de estranha, né? Então, eu sempre digo, a gente não quer patologizar tudo, né? A gente não quer patologizar, transformar tudo em transtorno. Mas o que né? O que precisa ser reconhecido, e eu concordo com você.
o quanto antes. Né? E assim, o quanto antes. A dificuldade do diagnóstico, ela se dá de diversas formas, né? Sim. Então, existe um estigma a respeito do borderline. Algumas pessoas acreditam que se você diagnosticar alguém com borderline, essa pessoa tá fadada à cronicidade. Então, ela nunca vai melhorar, ela sempre vai ser daquele jeito. E é isso. Então, muitos profissionais evitam diagnosticar, assim, deliberadamente. Evitam diagnosticar. E não é verdade essa cronicidade. As pessoas acreditam que não tem esperança, mas existe esperança. Uma das pessoas que mais fala de borderline, que é a Marsha Linehan, né, que é a psicóloga pesquisadora que desenvolveu a terapia comportamental dialética, Sim. que é uma terapia para, principalmente, transtorno de personalidade borderline e comportamentos de risco, ela mesma tinha esse diagnóstico e, assim, conseguiu sair do inferno, voltou para o inferno e buscou pessoas lá para tirar pessoas desses lugares. Então, não é verdade quando a gente fala que, olha, essa pessoa sem esperança, essa pessoa vai cometer um autoextermínio ali de qualquer forma. Não é verdade. Quanto mais a gente fala sobre o diagnóstico, eu também acho importante, porque é a chance que essas pessoas têm de procurar um tratamento adequado. Sim. E tratamento que hoje a gente também, pelo motivo de não se ter um tratamento adequado no âmbito público, também as pessoas evitam diagnosticar por esse motivo. Peraí, que você falou um negócio aí super interessante. Eu queria que você aprofundasse um pouquinho mais da Marsha Linehan. Como é que é? Ela tinha diagnóstico de borderline. Como é que é a história dela? É isso? Ela tinha diagnóstico? A Marsha, na verdade, no começo ela não tinha o diagnóstico, sim, né? Sim. Foi só depois. Mas ela sofreu muito. Ela foi dada como uma paciente incurável. Um médico falou isso pra ela, que ela era uma paciente mais incurável. Que era isso e que não tinha mais jeito. E foi isso. E, a partir disso, ela jurou, né? Ela fez uma promessa de que ia sair do inferno que ela tava. Porque as pessoas suicidas, que é uma característica também, né, do transtorno de personalidade... Eu ia te perguntar algo sobre isso. Sim, a gente trabalha muito porque no borderline as taxas de suicídio são muito altas. São grandes. Então, a gente trabalha com comportamento de risco, assim, não tem jeito. Mas a Marsha Linehan, ela jurou que ia sair do inferno, né? Porque ela disse que viveu um inferno ali, né? Que você não tem o que fazer, você tenta sair e a única solução que as pessoas veem é isso, o suicídio. Mas ela disse que ia sair do inferno, ia voltar e buscar as pessoas e tirar essas pessoas também. Mas o que ela fez? Ela virou pesquisadora, Sim. na verdade, ela virou pesquisadora e começou a estudar e criou essa terapia, que é a terapia comportamental dialética, que é uma terapia para esse tipo de caso, né? E essa terapia, ela envolve 4 coisas, que é a terapia individual, né? O grupo de consultoria entre pares, então que os psicólogos participam junto, chama de coaching telefônico, né? Em que a gente mantém contato com os pacientes, né? Para eles conseguirem generalizar as habilidades que eles aprendem. Então, para diversos contextos, né? Eu quero que esse paciente saiba a habilidade na escola, mas saiba em casa, mas saiba com o namorado, enfim. E também o treinamento de habilidades. Então, a partir disso, isso é uma terapia que hoje a literatura científica vê como uma das melhores opções para o tratamento de transtorno de personalidade borderline. Uhum. E foi isso que a Marsha fez. E, assim, ela foi dada como a paciente mais incurável, e ela né? Ficou bem? Ficou, né? Ela virou vó, tudo, virou pesquisadora, criou isso. Então, assim, quando eu tenho esse cuidado de falar da cronicidade do borderline, é muito porque não precisa ser verdade. É muito difícil, é impossível quase para os pacientes. Eles se sentem como se fossem impossíveis. Mas existe esperança, existe tratamento, sabe? Existe possibilidade de construir uma vida que vale a pena ser vivida. Porque muitas vezes esses pacientes estão numa vida que eles não... que é ruim. E a gente não vai chegar para o paciente e dizer, olha, sua vida é boa, aceite ela. Porque muitas vezes isso não é verdade. Às vezes são pacientes que chegam dizendo, olha, sofri abuso, sofri isso, tô passando por isso. E provavelmente se a gente estivesse no lugar deles, sentindo o que eles sentem, a gente pensaria assim também, né? Que a vida não vale a pena. Então, a ideia até da terapia comportamental dialética é essa. Construir uma vida que vale a pena ser vivida. Porque talvez aquela não valha. Sim. Poxa, que coisa fantástica, assim. Gostei demais dessa abordagem, porque, olha, uma vez, hoje não mais, mas uma vez eu entrei numa comunidade, numa rede social, no Facebook. Eu entrei numa comunidade, quando eu comecei a me interessar mais em estudar, em ler o transtorno de personalidade borderline, eu entrei numa comunidade de pessoas com o transtorno, né?
E eu fui acompanhando ali as vivências, os relatos, as recaídas, as situações de crise. Olha, eu sempre achei que a esquizofrenia era o transtorno mental assim, mais complicado, mais complexo. Quando eu conheci um pouco mais o transtorno da personalidade borderline, eu mudei de ideia. Em nível do que... o nível de sofrimento que ele pode impor. Né? E aí você vem aqui, Carol vem aqui e diz, né, para todo mundo, isso que é maravilhoso. Ó, veja, é uma condição complicada, é uma condição complexa, mas tem tratamento, tem saída, tem gente que ficou bem, né? O desfecho não precisa ser suicida, as pessoas não precisam... Acho que uma coisa interessantíssima que você disse, eu já tinha visto isso também, em alguns pacientes, depois de 40 e poucos anos, eles vão apresentando uma remissão de sintomas, mas também não são todos, né? Alguns. E outra coisa, não vai esperar a pessoa fazer 40 anos, né, para começar a ficar bem, se, como você colocou, há tratamento. Não tem jeito, a gente não tinha como fugir dessa questão de qual é a melhor terapia, né, para lidar essa pergunta. Inclusive, essa pergunta mandaram aqui, né, eu vou logo adiantando, né, mas aí você também já mencionou a terapia aceitação e compromisso. Sim. Isso, tá. Tem a terapia dos esquemas também, né, a terapia dos esquemas que supõe-se que ela funciona também muito bem. Mas, assim, qual é o lugar, Carol, da psiquiatria? Por exemplo, assim, todo borderline tem que ter medicação? Tem que ter acompanhamento? Ou dá para tratar sem? Não necessariamente. Cada caso vai ser um caso. A gente vai ter, por exemplo, pacientes bipolares que a gente diz que sim, precisam do uso do medicamento, né? Sim. Mas não necessariamente no borderline a gente vai precisar. Principalmente porque o tratamento medicamentoso é de controle de sintomas. Sim. Né? E muitas vezes o principal mesmo vai ser a terapia, mas claro que a ajuda interdisciplinar ali, o trabalho interdisciplinar é essencial. Então, a conversa entre o psicólogo, o psiquiatra, isso precisa acontecer. Até porque, muitas vezes, por ser um diagnóstico muito difícil, acaba que se confundem com outros transtornos, né? Sim, e acaba que até a medicação acaba saindo de uma forma que não deveria. Sim. Bora entrar aí, gostei. Assim, vou pegar essa deixa do diagnóstico diferencial. E aí eu vou te fazer também uma pergunta clássica em qualquer conversa sobre borderline, né? Tem muita confusão com o transtorno bipolar. Muita confusão com o transtorno bipolar. E alguma confusão também com... Eu não sei se você estuda isso, se você não estuda, se não quiser, você não precisa responder, não. Tá. Com o transtorno de personalidade dependente, que é um outro transtorno do grupo C. Mas e aí? Como que a gente faz para distinguir borderline e bipolaridade? Tá, muita gente confunde transtorno borderline com bipolar, mas é muito diferente. Instabilidade emocional nos dois. E aí, como é que Pois diferencia? Então, as pessoas confundem, eu acredito, principalmente pela questão da mudança de humor. Eu acho que é um fator que confunde as pessoas, mas é muito diferente, tá? Então, no borderline, a gente vai ver uma desregulação, por isso que a gente chama de desregulação e instabilidade emocional, que é muito rápida. Então, a gente vai pensar em horas e no máximo dias ali. O bipolar não é assim. O bipolar, ele passa de episódios longos ali, ou de mania, ou hipomania, enfim, e de depressão. Quer dizer, com ou sem depressão, né? Mas principalmente na mania e hipomania. Então, eu acho que a questão da mudança de humor pode até existir no bipolar, mas o borderline é realmente a instabilidade. É uma coisa muito rápida. Outra coisa que pode diferenciar e pode ajudar os profissionais que têm essa dúvida é que, geralmente, no transtorno bipolar não se tem eventos desencadeadores. Não se tem gatilhos para mudança de humor. No bipolar. No bipolar. As fases são autônomas. Sim. Os ciclos. Geralmente é assim. Já no transtorno borderline, geralmente se tem gatilhos. Tem alguma coisa aí acontecendo. Nas relações. Exato. Pode ser, sei lá, que alguém bateu em você sem querer. Isso é um gatilho, mas é um gatilho. Sim. Que é uma coisa que não está tão presente ali no bipolar. Mas eu acredito que a principal dúvida é mais relacionada a isso. Sim. Deixa eu te perguntar ainda sobre essa diferença. No transtorno bipolar, além dos ciclos maníaco e depressivo, né, melancólico, tem o que a gente chama também de período interfásico. São pacientes que podem passar períodos consideráveis bem, né? A gente fala assim,
no estado eutímico, eles estão tranquilos, estão assintomáticos, né? Eu até conheço pessoas, né? Trabalham, têm relações sociais, se tratam, né? Mas passam um período considerável bem, né? No estado eutímico, como a gente costuma dizer. O borderline, uma pessoa com transtorno de personalidade borderline, ela pode passar um período assim um período grande, assim, bem tranquila, estável, ou ela está sempre convulsionada emocionalmente? Olha, pode passar, super pode acontecer. Uma coisa interessante é que quando eu falei dos relacionamentos instáveis, caóticos e o medo de ser abandonada, essas pessoas, elas podem ficar muito bem quando estão em relacionamentos. Isso também está atrelado a esse medo do abandono, assim. Então, ela está bem ali. Então, por isso que não quer ser abandonada. Então, elas podem apresentar uma estabilidade quando estão em bons relacionamentos, em relacionamentos estáveis. Tá, mas esse relacionamento também tem que ser bom, né? Pois é. Esse relacionamento tem que passar segurança. Pois é, e é uma grande questão, porque não é difícil, é muito difícil para quem é borderline, mas também é muito difícil para quem se relaciona com pessoas borderline. E existe uma coisa que é muito difícil também sair de relacionamentos, terminar relacionamentos com essas pessoas. E eu acho que a gente pode pensar, por exemplo, num reforço, sabe, intermitente. Nesse sentido. Então, você não sabe como aquela pessoa vai agir. Ela pode agir muito bem diante de uma situação e de uma situação parecida agir muito mal com você e você não sabe se aquilo é bom e isso faz com que seja muito mais difícil sair de um relacionamento. Então, você pode dar um elogio pra ela e ela reagir super bem, ou você pode dar um elogio e ela reagir super mal. Então, isso acaba reforçando muitas pessoas e tendo uma dificuldade, que acontece também em relacionamentos abusivos, né, esse tipo de reforço, pra sair desse relacionamento. Então, também não é fácil também se relacionar com uma pessoa assim, que não está em tratamento. Relacionamento é um negócio assim, central na vida de um borderline, né? Sempre que se fala em transtorno de personalidade borderline, fala-se em relacionamento, né? Por isso que se parece tanto com o transtorno de personalidade dependente, né? Os transtornos de personalidade, eles têm características em comum, Sim. entre si. Mas cada um vai ter uma característica que ali a gente pode aqui diferenciar. Então, como a gente falou no começo aqui, né? Falou do sentimento crônico de vazio. Sim. O medo de abandono também, ele se manifesta diferente. Mas, principalmente, aí eu vou trazer essa parte, a desregulação emocional do borderline. Então, essas características todas que a gente falou, elas são mais do borderline, que não aparecem tanto no dependente. Não. O dependente é mais uma questão... a desregulação emocional no dependente é muito mais rara. E ela está muito associada ao fim dos relacionamentos, né? Ela se manifesta mais em episódios de fim de relacionamento. O dependente vai lá para baixo. Para ele, essa é a ruptura para a personalidade dependente é um inferno, né? Ele fica mal, melancólico, pode desenvolver depressão. Mas ele não tem, por exemplo, episódios de raiva, né? Não tem a questão das impulsividades, não tem essa coisa do vazio crônico. São quadros... como você disse, tem intersecções, né? Tem elementos em comum, mas também tem diferenças importantes. Eu estou aqui pensando como deve ser difícil para um profissional identificar, ou talvez não seja, né? Identificar que um paciente tem, porque, voltando à questão da bipolaridade, a bipolaridade pode coexistir de modo comórbido com o borderline, não é isso? Sim. Uma pessoa pode ter os dois. Eu fico imaginando a dificuldade que deve ser chegar a um diagnóstico desse. Nossa, é muito difícil. O diagnóstico para borderline demora muito tempo para ser firmado. E eu acredito que melhor quando você tem, que a gente falou, né, da conversa, da intersecção entre a psiquiatria, a psicologia, enfim, eu acho que isso é muito importante. Você falou da bipolaridade, mas a gente pode pegar para outros. O TDAH mesmo, como eu falei, ele tem essa instabilidade, essa desregulação emocional também. Só que aí vai ter características, né, que não são em comum com borderline. Então, não vai ter o sentimento de vazio crônico e vai ter uma questão de memória, procrastinação ali, né, atenção, que talvez não tenha no borderline, mas tem intersecções também. Então, o profissional, ele tem que ser muito bem capacitado, principalmente em diagnóstico diferencial, que eu acho que hoje é essencial para qualquer profissional, na verdade. A gente precisa estudar isso, precisa estudar o diagnóstico diferencial, porque são diagnósticos difíceis e que mudam a vida de alguém. Sim, se você der um diagnóstico errado, isso quer dizer... Sim, mudam a vida de alguém, tanto no sentido de medicação, como no sentido de tratamento, qual plano de tratamento eu vou seguir. Sim. Porque um plano de tratamento que talvez eu siga para uma pessoa borderline, eu não siga para uma pessoa bipolar.
Sim, sim. O Carol, eu tô lembrando aqui, lembra, eu te falei que entrei na comunidade, né? Uhum. Eu saí, depois eu deixei a comunidade, uma comunidade no Facebook, onde várias pessoas borderline participam, né, dessa comunidade, compartilham a vida, compartilham seus sentimentos, compartilham muito sofrimento, isso me chamou muita atenção. E eu tô lembrando aqui, Carol, quero te perguntar o que é que tu acha disso, se você concorda com essa impressão, tá? Uma coisa que eu via muito lá na comunidade era o pessoal reclamando da capacitação dos psicoterapeutas. Eles reclamavam muito, dizendo que os psicólogos e psicólogas não estavam preparados devidamente para lidar com as suas questões, com as suas crises, com esse modo de ser, né? O que você acha disso, hein? A gente tem que... Veja, eu acho essa uma pergunta interessante porque antigamente não se dava atenção ao que uma pessoa com diagnóstico de transtorno mental dizia, né? E eu acho que é o contrário, a gente tem que sim ouvir cada vez mais o que essas pessoas estão falando. Bom, você acha que procede? É uma acusação? É isso da preparação dos terapeutas? O que você acha disso? Olha, eu acho que é uma questão complicada, porque lembra que eu falei do estigma, dos problemas do diagnóstico, que alguns profissionais evitam até diagnosticar? Tem profissionais que sequer acreditam no diagnóstico, que ainda questionam. Sim. Profissionais psicoterapeutas? Psiquiatras, psicoterapeutas. Psiquiatras? Que estranho. Pois é, sequer ainda questionam, assim, o diagnóstico. Mas, eu acho que a gente... Eu vou falar de forma esperançosa. Eu acredito que a gente está em uma onda, assim, em que cada vez mais os profissionais, psicólogos, acredito eu, espero eu, estão procurando se capacitar. Então, eu acho que o crescimento de uma prática, por exemplo, baseada em evidências, a gente vê isso crescendo. Então, a gente vê profissionais que procuram melhorar e procuram trazer o melhor que se tem para os seus pacientes. Eu vejo isso como uma coisa muito positiva. Mas, ao mesmo tempo, também, a gente tem esse lado, né? De, talvez, não sei se uma queda, mas talvez dúvidas e talvez questionamentos que impactam. Então, esses estigmas, o medo, a incerteza, talvez até psicólogos, porque eu já ouvi psicólogo dizendo, nossa, eu não vou dar diagnóstico porque eu sou psicólogo. Sabe? Eu não tenho capacidade para isso. Nossa, a gente tem capacidade, a gente estuda para isso, né? A gente estuda bastante. Ou deveria estudar, né? Ou deveria estudar, né? Mas, nossa, a gente estuda tanto para chegar e dizer, olha, eu não tenho a capacidade de dar o diagnóstico, vou deixar ali pro médico. É complicado, né? Eu acho que existe também uma insegurança por muita parte dos profissionais. É verdade, é verdade. Quando o nosso lugar de psicoterapeutas no tratamento desses pacientes, eu particularmente, agora, você falou por você, eu vou falar por mim, eu também acho que, olha, não desvalorizando o trabalho de ninguém, mas eu acho que o trabalho da psicoterapia é o trabalho, assim, sabe? Porque medicação, a gente sabe, medicação, como você disse muito bem, é controle de sintoma. Mas tem uma vida aí, né, para ser organizada, tem ideias para serem pensadas, tem uma subjetividade que precisa ser tratada. Eu me surpreendi muito lendo Viktor Frankl, algumas semanas atrás, um livrinho, recomendo para todo mundo, Psicoterapia para Todos. Viktor Frankl, aquele da logoterapia. Uhum. Ele estava num capítulo em que ele estava falando sobre a esquizofrenia, ele era psiquiatra, ele falava do lugar da psiquiatria, ele está na década de 60, né? No lugar da psiquiatria, mas ele dizia, fundamental para esses pacientes é o acolhimento psicoterapêutico. É um espaço em que eles possam estar em contato consigo mesmos, em contato com as suas questões, principalmente borderline, né? Que tem essas questões que você colocou do vazio, de uma identidade oca, né? Então, não dá para... Com todo respeito aos nossos colegas, não dá para um psicoterapeuta dizer não existe, não estou preparado, não vou, realmente não dá. Deixa eu te fazer uma pergunta sobre... Eu gostei muito quando você diz assim, eu sou divulgadora científica, achei tão bonitinho isso. Porque tem muita coisa aí circulando sobre borderline. Tá. Na internet, no YouTube... Sempre tem. Sempre tem. Tem o nosso podcast aqui e tem outros, né? Tem outros podcasts, as pessoas falando sobre isso. E aí, de novo, sem querer te encher o saco com isso, mas eu estou lembrando de novo da comunidade, porque eu acho que foi uma experiência interessante eu escutar o que os pacientes têm a dizer, né? Eu lembro lá que eles reclamavam muito de uma determinada literatura. Eu não vou dizer nomes aqui,
tá? Mas tem gente que publica livros, assim, para grande circulação, para circular no grande público sobre mentes depressivas, mentes ansiosas, mentes isso, mentes aquilo. E eu vi algumas queixas dizendo o seguinte: o livro sobre borderline é um livro cheio de estereótipos. Ser borderline não é isso. Isso aí é um pouco ficcional. Eu queria te ouvir falando assim, quais são, na sua opinião, os principais, vamos chamar assim, mitos, estereótipos, exageros sobre esse paciente? Claro, sem esvaziar a complexidade do transtorno. O transtorno é complexo. Mas quando as coisas caem no senso comum, muitas vezes elas tendem a ganharem um ar muito espetacular, assim, somente quando elas caem na mídia, né? Tem mitos, tem exageros, ou não tem? Ou tudo que se diz aí é verdade mesmo? Olha, eu não li, confesso que eu não li esses livros aí, né? Já ouvi falar, já me falaram sobre. Então, eu não sei exatamente como é que tá... Que tá dito lá. Como é que tá dito lá. Vamos lá, vamos pensar em algumas coisas que talvez eu tenha visto. Eu acho que isso... lembra que eu falei da cronicidade? Sim. Isso, pra mim, é um mito muito grande, o da cronicidade. Não acho que ninguém tá fadado a suicídio. Eu acho que a gente tem opções, a gente tem como buscar ajuda profissional, e eu acho que isso é importante. Existe uma vida aí que vale a pena ser vivida, que a gente pode construir uma vida que vale a pena ser vivida. Então, a cronicidade e evitar dar o diagnóstico por esse mito também é um problema. Tá, vamos lá, cronicidade. Todo borderline por exemplo, vamos lá. Tem um aqui tem um que circula assim: todo borderline é explosivo, espalhafatoso, vai chegar na porta dos outros, fazer escândalo, etc. Pronto, esse aí é outro mito. Nem todo borderline vai ser explosivo, vai chegar, você vai encostar nele, ele vai bater em você, enfim. Não é assim. Como eu falei, muitos borderlines super regulam as emoções também. Então, ao mesmo tempo que a gente vai ter pessoas reativas, às vezes a gente vai ter ali pessoas que não querem demonstrar emoção nenhuma. A gente tem pessoas que muitas vezes demonstram uma passividade, por exemplo, diante de certas situações para ser ajudado. Tem gente que acredita que as pessoas não querem ser ajudadas. E não é assim, né? Todo mundo quer melhorar. As pessoas estão fazendo o melhor que podem. E o paciente não falha na terapia, né? Então, tem pacientes borderline que vão ter ali uma passividade, né? De se mostrarem mais passivos pensando que as pessoas podem ajudá-los, de certa forma. Sim. Tem pacientes também que vão mostrar, vai sofrer como se fosse o maior trauma da vida dele, mas vai fingir que tá tudo bem. Ou vai mostrar pra ele que tá tudo bem ali também. Nem precisa fingir, mas vai dizer, tá tudo bem. Isso também é uma forma de superregular as experiências, né? Então é um mito, assim, né? Que todo paciente borderline vai ser completamente reativo. Pois é. Então, é isso. As pessoas têm que estudar mais, né? Estudar mais, ver quais as fontes elas estão, né? Em quais fontes elas estão extraindo informação, porque nem tudo que está na internet é verdade, né? E nem tudo que está numa literatura... Eu gosto muito da ideia da divulgação científica. Gosto muito, eu acompanho gente que faz isso, Marcelo Gleiser, gostava muito do Carl Sagan na época, né? Mas eu também eu sempre fico receoso de que, em nome da divulgação científica, a gente transforme coisas profundas, simplifique coisas profundas e crie estereótipos, né? É complicado, né? A gente lidar. Arriscado. A gente lidar com a tictorização de tudo também é complicado, né? Porque a gente vê isso, um boom, principalmente na parte do TDAH, né? Que no TikTok aparece muito isso, de olha, se você tem esses sintomas, você é TDAH. E isso vale para qualquer transtorno. No autismo tem isso. No autismo, demais. Eu vi pessoas colocando testes, faça esse teste na internet, dê um checklist, você é autista. Descobrir se você é autista. Sabe? E eu acho que isso vale também pro borderline e outras coisas. Sim. Então, ter muito cuidado para o diagnóstico. A gente falou tanto aqui da dificuldade que é o diagnóstico. Falou que até profissionais, assim, têm uma dificuldade no diagnóstico diferencial e outras coisas. Então, você imagina uma pessoa que não tem nenhuma capacitação. Sim. Então, não tem como.
né? Então, o importante é você procurar um profissional capacitado para isso, né? Então, a internet, assim, é muito boa para a gente obter informação, disseminar informações verdadeiras, né? Sim. Ter muito cuidado com as falsas, mas para diagnóstico é com um profissional. Isso mesmo. Então, a galera que está ouvindo aí, pelo amor de Deus, tá? Vamos ter cuidado na hora de consumir determinadas informações. Quando você falou isso, eu lembrei do autismo e lembrei de um episódio específico. Não precisa a gente discutir isso, mas eu lembrei de uma atriz, você deve conhecer, a Letícia Sabatella. Ela deu uma declaração um dia desse aí na televisão, assim, suspeitando que ela estava dentro do espectro, né? E que ela tinha descoberto isso muito tardiamente. E isso levantou essa discussão. Poxa, será que não está banalizando demais? Será que não tem uma banalização demais aí em relação a esses diagnósticos e outros? Carol, eu trabalho em escola. Sou psicólogo educacional e escolar também. E a gente percebe, às vezes, na própria classe médica, às vezes, diagnósticos são dados de modo muito rápido, né, a crianças. Né? A criança chega e, assim, numa consulta, tal, e já sai de lá com diagnósticos que é uma coisa muito complicada, porque você pode comprometer toda uma vida, né? Você dá diagnóstico, por exemplo, de autismo, uma criança de 6 anos que não está dentro do espectro. Tem gente, Carol, fazendo isso para conseguir aposentadoria. Tem família, pais e mães, que querem que suas crianças recebam diagnósticos psiquiátricos para terem direito à aposentadoria. Né? Então, isso tudo é muito, muito complicado. Né? Bora lá falar um pouquinho sobre... Deixa eu te perguntar um pouquinho, assim, vou te explorar ao máximo hoje aqui, tá? Tem mais tempo hoje, o episódio é um pouquinho maior. Bora falar um pouquinho da questão das impulsividades, né? Assim, qual que é o lugar? Por que pessoas com transtorno de personalidade borderline são mais vulneráveis a diferentes formas de impulsividade? Então, a literatura vai falar, por exemplo, que há muito consumo de álcool e outras drogas, compulsão por sexo, e aí não é senso comum, não. Isso está na literatura, né? Dentre outras questões. Qual é o lugar das impulsividades nessa coisa toda? Olha, eu gosto de estudar borderline, principalmente porque eu acho que me deixou uma pessoa um pouco mais empática e tentando olhar a visão do outro, sabe? Porque é preciso muita empatia, se colocar muito no lugar do outro para tratar uma pessoa com esse diagnóstico e para estudar também. Então, falando de impulsividade, qual é o papel ali da impulsividade no borderline? Vamos pensar que uma pessoa ela tá tendo uma dificuldade muito grande de regular as próprias emoções. Sim. E aí, ela vai lá e uma forma que ela achou de tolerar o mal-estar que ela tá sentindo, porque às vezes as pessoas estão sofrendo muito, e a pessoa, de fato, a gente já discutiu, você viu no seu grupo aí, no grupo de Facebook, sim, né? Elas sofrem muito, e elas sofrem intensamente. Então, a forma que a pessoa usou, às vezes, de tolerar aquele mal-estar foi tendo um comportamento autolesivo, digamos assim, se mutilando. Sim. Se mutilando. É um comportamento que ajuda ela a regular as emoções? Talvez sim. Aquilo talvez ajude, né, a tolerar o mal-estar, porque ela sentiu outra coisa. Existem várias coisas que eu posso dizer aqui. É um comportamento efetivo e funcional para uma qualidade de vida? Aí talvez não, né? Mas funciona. Funciona para o que ela quer. Sim. Então, talvez, se eu estivesse no lugar daquela pessoa, daquele paciente, e essa fosse a única forma que eu sei, ou que eu consigo pensar, naquela hora de sofrimento, que possa me tirar o mínimo que fosse da dor que eu tô sentindo, então faz sentido ela ter aquele comportamento impulsivo. Ou o sentimento de não sentir nada. Talvez chegar ali e ter um comportamento que vai me dar uma adrenalina, uma coisa assim, talvez faça sentido. Funciona para ter uma qualidade de vida no sentido de, enfim, ser efetivo para o que ela quer? Talvez não. Se o que ela quer é sentir algo ou sair do sofrimento, funciona. Mas talvez uma qualidade de vida não seja efetivo. Então, esse é o papel das impulsividades também. Sim. No DSM se diz que o DSM dá nome a algumas das impulsividades, essas que a gente colocou aqui, né? Álcool e outras drogas, comportamento sexual irresponsável, né? Compulsão sexual. Sim. Você lembrou bem a questão da autolesão, né? Na tua prática clínica, o que é que tem mais aparecido
nesse sentido. Você tem atendido borderline? Tenho atendido desregulação emocional principalmente. Sim. Mas já atendi, mas atendo também borderline. Aparece muito dessa questão das impulsividades? Sim. O que mais aparece? Olha, eu vou dizer que compulsão alimentar. Entra também nesse escopo aí, né? Entra. Compulsão alimentar também é uma forma de regular as emoções. Olha só. Funciona por um período muito curto. Pois é, a gente já teve um episódio aqui no Ser Psicast sobre comportamento alimentar. E a nossa colega falou muito sobre isso. E eu lembrei, eu vou repetir, né? Tem gente que maratona, viu? Esses episódios aqui. Que massa. Mas eu quero compartilhar contigo porque tem a ver também com isso que você colocou, uma experiência que eu tive. Dessa vez não foi na comunidade do Facebook, não. Foi no Twitter. Não, também não. Foi offline. Foi offline. Eu fui levar os meus alunos numa aula de campo. Nós somos uma comunidade terapêutica, a maioria masculina, né? A maioria dos pacientes lá com problemas com álcool. A maioria dos pacientes com problemas com álcool. Aí, quando eles chegam na comunidade terapêutica, o diretor lá nos conduziu nessa visita, ele estava dizendo assim, quando eles chegam, eles entram, claro que o álcool é logo cortado, né? Eles entram num processo radical de abstinência, de assim, ficar longe. Eu estou dizendo isso porque depois é permitido fumar, né? Assim, para poder ir regulando essa ansiedade gradativamente. E, Carol, o diretor da clínica disse assim, que quando você tira o álcool, o cara está ali numa relação abusiva, né, com álcool. Aí chega na comunidade e tira. Eles começam a substituir esse comportamento, essa lacuna, esse vazio, por outros comportamentos compulsivos. Ele citava 2. Eu disse no outro episódio, vou repetir aqui. Ele citava masturbação. E aí eu lembro da questão do borderline, que também tem, né, essa questão sexual bem aguçada. Ele citava os mais comuns, masturbação e alimentação. Eles começam a se masturbar muito e eles comem demais. Assim, são 2 comportamentos muito observados como formas de compensação para a ausência do álcool. Acho que é mais ou menos isso que você está falando em relação ao borderline, né? São tamponamentos dentro dessa desregulação emocional. A gente precisa arrumar estratégias para viver e para lidar com as nossas emoções, com as nossas experiências. Algumas pessoas, elas não encontram as melhores estratégias possíveis, mas elas estão ali fazendo o melhor que elas podem. E é por isso que eu digo que é um exercício de empatia, sabe? Porque eu vejo que os meus pacientes, eles estão fazendo o melhor que eles podem. Sabe? Às vezes o melhor no dia é uma coisa e no outro dia o melhor mudou, às vezes o mínimo é o máximo e vai mudando, mas ali, diante das experiências que ele teve ou que ela teve, a estratégia que ela está utilizando, aquela pessoa, foi o que ela conseguiu. Sim. Então é nosso papel como psicoterapeutas também introduzir novas estratégias, aumentar o repertório de habilidades dessa pessoa. Isso, eu ia te perguntar isso, porque você diz assim, eu concordo, são estratégias que a pessoa utiliza, beleza, mas a maioria delas é disfuncional, veja, se autolesionar não é legal, né? Compulsão por álcool e outras drogas, também não. A compulsão sexual, nenhuma compulsão é legal. Sim. Eu ia te colocar exatamente isso. Na psicoterapia dá para trabalhar isso? Dá para ajudar esse paciente a adquirir repertórios de compensação mais funcionais, melhores do que esses das compulsividades na terapia? Com certeza. Eu digo assim, que com a ajuda de um treinamento de habilidades, a gente consegue muita coisa. Porque existe na terapia comportamental dialética o treinamento de habilidades, mas também existe a terapia individual. Sim. Na terapia individual, a gente direciona mais para casos específicos ou situações vividas muito mais específicas. E ali a gente consegue trabalhar também as habilidades que o paciente está aprendendo ou aprendeu no treinamento de habilidades. Mas sendo só o caso da terapia individual, porque a gente faz o que a gente pode, né? Não é, sendo sincera, não é um tratamento barato, não é acessível. Então, assim, a gente faz o que dá para fazer. Então, mas na terapia individual, a gente consegue, então, trabalhar, sendo isso possível, as habilidades. E generalizar as habilidades para outras situações. Então, porque às vezes uma pessoa, ela adquire uma habilidade, né? Aprende uma habilidade, só que só consegue usar em um determinado contexto. Então, a gente tenta generalizar para vários outros. Olha, eu tô achando que ao fim desse episódio, o seu telefone vai bombar, viu? Porque você tá trazendo uma perspectiva... Não, sério, eu tô brincando, mas eu tô achando isso muito bom. Sério, eu tô estudando isso, a gente vê, repito, o quanto é uma condição complicada, né? Quem
talvez algumas pessoas que têm esse diagnóstico estejam nos assistindo, ou companheiros e companheiras dessas pessoas. Nós não podemos minimizar essa dor e esse sofrimento. E você está trazendo uma perspectiva muito massa, assim, muito legal, muito otimista, e não idealista, né, mas otimista ao mesmo tempo, e que realmente é o papel da ciência. A ciência existe para isso, né? A ciência existe para dar respostas, produzir saúde, né? Bem-estar às pessoas. Eu não acredito que a gente precisa ser pessimista, nem que a gente precisa ser otimista. Eu acredito que a gente precisa ser funcional. Sim. Né? A gente precisa ser realista. E a gente vê muito isso na terapia, assim, TCC, né? Às vezes o paciente chega e diz, olha, minha mãe me odeia, digamos assim, um exemplo. E aí vamos ver as evidências aqui, né? Será que ela odeia? E às vezes a mãe odeia. E aí a gente vai fazer o quê com isso? Né? Então, a gente vai ter que lidar também com o pensamento daquela pessoa. Ela vai ter que aprender a bancar que tá certa ou que às vezes tá errada. E eu acho que no borderline, uma coisa que acontece muito, porque isso aí foi mais da parte cognitiva, mas no borderline, como é muito sobre emoções, a pessoa precisa aprender a bancar com emoções e isso não é fácil. São pessoas que elas têm ideações suicidas e pessoas que vivem um sofrimento muito grande. Mas e quando elas estão se recuperando? Ninguém ensinou essas pessoas o que é querer viver. Ninguém ensinou essas pessoas o que é uma vida que vale a pena. Porque elas estiveram a vida toda numa vida que não valia a pena. E depois do tratamento, que ela aprende que, olha, talvez eu queira viver. Talvez essa vida que eu tô construindo vale a pena. Por isso que tem pacientes meus, assim, que dizem assim, suicídio em recuperação. Aí diz, não, eu sou um suicida agora em construção. Sim. Porque é uma construção de uma vida que às vezes ninguém ensinou. É ter que bancar com o ruim, mas bancar o bom também. Sim, sim. Pegando esse tópico do suicídio, os dados, você fala assim, indo ao começo da sua fala, que a gente não tem tantos dados epidemiológicos no Brasil, mas existem em outros... De border. Exato, sobre o borderline. Mas existem outros contextos, né? E eu já tive contato com alguns desses dados que apontam, aí você pode confirmar ou não, apontam para algo próximo entre desfecho suicida em pelo menos 10% das pessoas. Dessa comunidade, vamos chamar assim, das pessoas que vivem, né, com esse diagnóstico. Eu queria saber se tu tem acesso a essa informação, se isso procede. É um dado elevadíssimo, né? É um dado muito grande, você ter 10% de desfecho suicida associado a um transtorno. Se você tem 10% de desfecho suicida, o que você está dizendo aí, nas entrelinhas, é que comportamento suicida é uma coisa muito frequente, muito presente nessas vivências, né? É assim mesmo? Como é que é isso? Na clínica, a gente tem que lidar com essa possibilidade. Então, a gente trabalha também... A primeira coisa que a gente vai trabalhar é comportamentos que interferem na vida, assim, inteira a vida, né? Sim. Comportamentos suicidas é a primeira coisa que a gente vai pensar. Por quê? Porque não existem evidências que morrer dá uma vida melhor. Não existem essas evidências. Não. Então, nós vamos trabalhar para deixar o paciente vivo, né? Sim. Então, essa é uma das primeiras coisas. Depois, comportamentos que interferem na terapia, para que a gente não volte a esse primeiro estágio também e que a gente consiga desenvolver outras coisas. Mas você trouxe dados importantes, assim, sobre o suicídio. E a gente, temos que lidar com isso. Também tem dados importantes sobre questões de recuperação. Então, em comparação com outros transtornos de personalidade, uma recuperação excelente, e quando eu digo de excelente, é funcional de vida, né? Porque a gente sabe que os sintomas diminuem, mas a recuperação é outra coisa, né? É muito menor. A porcentagem de pessoas recuperadas borderline é muito menor comparada... O que você chama de recuperada, Carol? Vamos pensar em pessoas que conseguem ter, mesmo depois da redução dos sintomas, se tiverem a redução dos sintomas, vidas funcionais. Conseguem relacionamentos estáveis, empregos estáveis, conseguem ter um self estável também. Então, vamos pensar nessa forma. Estabilidade. E conseguem ter... Porque a gente sabe que borderline ali, a gente tem outras comorbidades. A gente vai ter episódios depressivos, enfim, ansiosos. E conseguem ter essa estabilidade também psiquiátrica. Isso seria uma recuperação excelente. Bora lá, Carol. Tem uma questão aqui agora que eu quero te fazer que é um pouquinho diferente. Que é uma questão que tem o gênero aí atravessando, né? Quem tem mais diagnóstico de transtorno borderline? Mulheres? Geralmente a gente vê mulheres, mas homem também tem, né? E se são mulheres,
Qual é a razão? Por que os diagnósticos... O que diferencia a maior prevalência entre os gêneros? Por que um diagnóstico tem mais mulheres, outros têm mais homens? Narcisistas, por exemplo, são diagnósticos dados mais a homens. No border, como é que é? Olha, eu acho muito difícil falar de qualquer tema da psicologia sem ter recorte de gênero, racial, social, enfim, de qualquer coisa. E não é diferente com borderline, né? A gente precisa desse recorte. Existem mais diagnósticos em mulheres. Sim. E, assim, pensando no porquê que isso acontece. Em um dos livros da Marsha Linehan, que eu citei aqui, né? Que é a mãe da terapia comportamental dialética, ela menciona quando fala de sexismo. O sexismo, ele é um tipo de invalidação, né? Que acontece principalmente em mulheres, né? Claro que os homens são afetados, mas o que acontece é principalmente em mulheres. E quando a gente falou de ambiente invalidante, né? Sim. O sexismo, ele é um ambiente invalidante. E Para claro, as mulheres. com certeza. E qual é a forma mais extrema do sexismo? O abuso sexual. É uma das formas mais extremas do sexismo. E nós sabemos que as mulheres estão muito mais propensas. Incomparável. E existe uma associação, existe uma relação entre abuso sexual e o desenvolvimento do transtorno de personalidade borderline. A pesquisa aponta uma correlação forte. Existe essa correlação. Então, eu acho que quando a gente pensa também nisso, né, a gente pode pensar em como as mulheres sofrem com esses ambientes invalidantes. Claro que todos nós vamos ser invalidados e todos nós vamos ser invalidantes, Sim. né? Até os pais mais incríveis do mundo, eles se cansam, enfim, então não conseguem ser perfeitos, ninguém vai conseguir. Mas eu acho que quando a gente vai falar da correlação de gênero nisso, a gente não consegue e é impossível deixar de fora essas questões. Poxa, cara, isso é, assim, espetacular. Isso é espetacular porque quem me conhece sabe que essa é a minha maneira de pensar a psicologia, né? Nós não podemos, de fato, fazer uma reflexão deixando essas variáveis todas de fora. E eu devo confessar que eu fico surpreso. Eu estou surpreso, a gente ouviu falando assim nesses termos, né? Porque você tem pesquisado determinantes neurofisiológicos, né? A gente nem falou muito disso, a gente poderia explorar um pouco isso também, né? E, geralmente, aí também eu não sei, Carol, talvez eu vá confessar aqui um preconceito meu, a turma que gosta de neurociência, neurofisiologia, psicobiologia, geralmente não é que não gosta, mas não se dedica tanto a estudos de gênero, a questões étnico-raciais. Eu acho que eu estou enganado. Olha, toda psicologia... Espero estar enganado. Toda psicologia social. Não tem como fugir disso. E não tem como falar de neurociência sem falar de antropologia, filosofia, história, biologia, química. Exato. A gente não consegue, porque você vai ter uma discussão rasa, uma discussão que não é coerente. Então, a gente precisa falar de ter todas essas coisas como base. A gente precisa, senão a gente não consegue... Não consegue ter uma discussão boa. Sim, é isso. Que maravilha ouvir isso, porque tem um monte de gente aqui, um monte de gente achando que psicologia social e neurociência são áreas rivais. Nossa, gente, não tem como, eles são muito... Não tem como fazer uma coisa sem outra. Acredito nisso. E eu acho que a gente sempre cai muito nisso, do biológico ou cultural, sabe? Sim. Parece que é uma briga, assim, né? Do biológico e cultural, e quando a gente vê, a gente não consegue falar de um sem falar de outro. Isso, essa dicotomia é falsa. Mas, Carol, tem os determinantes neurofisiológicos no borderline, né? Tem as predisposições, ou não? Porque, desculpa, porque muita gente sofre abuso, mas nem toda criança, inclusive as meninas que sofrem abuso, necessariamente vão desenvolver esse transtorno ou outros. Algumas sim, outras não, né? A gente pode dizer que as que desenvolvem, então, são as pessoas que, de alguma maneira, trazem isso enquanto uma vulnerabilidade genética ou filogenética? Olha, é correto dizer isso? Então, a gente pode voltar e pensar na questão da vulnerabilidade biológica e do ambiente invalidante. As pessoas... A questão que você começou. Lá no comecinho, porque as pessoas, elas são diferentes. E, às vezes, se você pensar em duas crianças que são irmãs, às vezes, uma das crianças, ela vai precisar de coisas que o outro não precisa. E os pais, eles vão tentar sanar esse necessitar delas. Sim. Mas eles
não podem agir iguais com as crianças, porque as crianças não são iguais e elas precisam de coisas diferentes. E às vezes isso não acontece, às vezes as pessoas não conseguem a forma que elas precisam para se manter saudáveis ou com uma boa qualidade de vida, ou coisas que sanem ali as suas necessidades emocionais, digamos assim, sabe? E a gente tem que pensar também nessa parte da vulnerabilidade biológica ali. Aliás, existe a vulnerabilidade biológica, mas pensar também na parte do ambiente invalidante, né? Então, Sim. essas duas coisas juntas. Claro que a gente não deixa de fora em nenhuma situação, a gente não consegue a parte de neurofisiológica. A gente ainda precisa de muitos estudos, tá? E eu acho que as coisas estão começando a andar mais agora. Essa é uma opinião bem minha. Mas a gente vê papel desde na amígdala, assim, reações, respostas reativas, né, emocionais. O papel do sistema bottom-up, sistema top-down ali. Então, a gente vai ver desde o controle cognitivo até as respostas emocionais ali. Então, existe um fator. Também se fala de um fator genético, né? Mas, ainda assim, a gente precisa de mais estudos sobre. Mas se fala, assim, de um fator genético também nesse transtorno. Maravilha. Eu acho que o resumo é o seguinte, a gente tem que continuar estudando para mudar as pessoas e mudar a cultura, concorda? Né? Ai, sim. Mudar as pessoas e mudar a cultura, ter uma cultura cada vez menos machista, cada vez menos patriarcal, onde abuso sexual seja uma coisa rara, vamos dizer assim, não vamos conseguir extinguir, mas seja uma coisa menos banal, porque ainda é, né? Em muitos lugares no mundo, no Brasil, o Brasil é um país que ainda convive muito com essa realidade. Eu acho que a gente tem que trabalhar muito a questão da validação, sabe? De coisas que a gente sente. A gente ainda, e isso acontece bastante em pacientes borderline, tem muito de autoinvalidação. Então, eu não sou desse jeito, Sim. ou eu não deveria ser desse jeito. E para trabalhar com pacientes assim, a gente precisa de duas coisas: aceitação e mudança. E para ter a mudança, eu preciso ter aceitação. Eu me aceito quem eu sou e a partir daí eu mudo, né? A gente precisa disso também. E quando eu dei o exemplo aqui de pais, que eu falei até do PT, né? Do bater de perna e tudo, a gente precisa ter cuidado com certas coisas, porque eu vejo muitas pessoas hoje na internet falando mal, geração mimimi, isso é o quê? Tem que deixar chorando, ou enfim, tem várias falas assim, né? E a gente tem que ter muito cuidado para não transformar o nosso ambiente em invalidante para quem a gente tá criando também, né? Sim. A gente não quer, eu sei, até os melhores pais se cansam. Mas aí, no geral, a gente consegue, talvez, dar um acolhimento. E não significa validar todas as ações do meu filho, mas talvez validar o que ele tá sentindo naquela situação. Eu dei uma risadinha aqui no meio da sua fala, porque você citou, eu acho que talvez até sem saber, você citou Rogers. E quem tá me assistindo sabe da minha paixão por Rogers, né? Porque Rogers é quem vai dizer que a gente só muda a partir do exato momento em que a gente aceita quem somos. Né? A mudança a mudança é uma consequência da autoaceitação. Só consegue mudar quem aceita, nesse caso, quem aceita que precisa, né, mudar. Carol, a gente está já nos aproximando dos finalmente aqui no nosso podcast. Você quer aproveitar antes da gente terminar? Acho que está tão legal essa conversa que vai despertar a curiosidade aí de muita gente. Você quer indicar fontes de estudo, de repente livro, autor específico, ou se você lembrar página, né, perfil, site, o que você lembrar? Você quer indicar para o pessoal? Olha, um livro que eu gostei muito, e eu vou indicar de forma não profissional, assim, não é esse específico, vale para leigos também, que é o da Marsha Linehan mesmo, que ela tem uma autobiografia, que foi um dos melhores livros que eu li nos últimos tempos. Sim. Que é A Life Worth Living, mas a tradução acho que tá como... Já está traduzido? Boa pergunta, não sei. Mas é uma vida que vale a pena ser vivida. Ele foi lançado há pouco tempo. Para profissionais, eu vou indicar o Terapia Cognitivo-Comportamental para Borderline. Sim. Que é também da Marsha Linehan. E um da Kelly Corner, que é a prática clínica da DBT. Acredito que seja assim esse nome. Páginas tem algumas que falam... Eu descobri recentemente um perfil que é Border e Agora. Muito legal. Onde é? Em que rede? É Instagram. Certo. E tem também uma página que é a DBT para Todos, que faz cursos, enfim. Tem site? grupos também, Instagram também. Instagram também. E acho que, pensando se tem mais algum... Tem cursos muito bons, assim, em outras plataformas também.
Mas, assim, do que eu consigo pensar agora é isso. Não, sim, tá ótimo, tá ótimo. Ó, aqui no podcast, nos últimos episódios, o pessoal tá mandando aí algumas perguntas, né? Tem algumas questões. Nós vamos ler elas. Algumas, claro que eu já li com antecedência, algumas a gente já abordou. Tá. Se você quiser aprofundar um pouquinho, né? A gente pode. Mas antes a gente ler, só lembrar para o pessoal que agora fiquem atentas e atentos ao perfil da Ser Psicólogo no Instagram, porque toda semana tem uma caixinha lá com perguntas sobre o tema que vai ser tratado no Ser Psicast. Muito legal. Então, quem está seguindo aí, e quem não está seguindo, inclusive, começa a seguir, viu? Por favor. E para a nossa conversa aqui, chegaram algumas questões que eu quero ler agora. A primeira foi mandada aqui pelo companheiro Anderson Brito. Quais os principais métodos de manejo com o paciente border em crise? Tá, bora lá. É muito difícil responder essa pergunta, porque como é a crise? Sabe? Existem diversos tipos de contingências ou de características, coisas específicas, e para cada paciente a gente vai lidar de uma forma. Então, eu acho que é meio difícil responder porque a gente precisaria de mais informações a respeito de crise. A gente está falando de uma crise em que ele mostrou um comportamento impulsivo, teve uma tentativa de autoextermínio, teve uma tentativa, ou aliás, teve um comportamento autolesivo, né? Então, existem diversas formas. Mas uma coisa que eu acho interessante falar também é que a gente, enquanto psicoterapeuta, precisa ter cuidado com reforçar certos comportamentos. Sim. Então, às vezes, a gente tem uma mania, né? Que é, paciente tá mal, vamos marcar uma sessão a mais. Paciente tá mal, vamos marcar outra sessão. Nem sempre isso é interessante. Às vezes, eu tenho um paciente ali que tentou um autoextermínio, né? Teve uma tentativa de suicídio. E aí, ele vai e me liga, diz assim, tô mal, vamos marcar outra sessão. Será que é interessante, depois disso, eu marcar essa sessão? Será que não é melhor esperar para a próxima, que já seria ali na outra semana, não sei? Sim. Porque eu tenho que ter cuidado com não reforçar um comportamento. Às vezes ele tá tendo um comportamento que eu não tenho como adequado, e eu marcar uma sessão que é o que ele quer, vai reforçar aquele comportamento. Então, tem que ter muito cuidado também. A tentativa ali de suicídio foi planejada? Foi impulsiva? Então, tudo tem que ser muito bem observado. Sim. E em relação a essa pergunta do Brito, também eu tô pensando aqui o seguinte, Carol. Geralmente, durante a sessão, esse paciente não está em crise, né? Durante a sessão, geralmente, né? Geralmente, quando ele está na sessão, ele está tranquilo. E eu estou lembrando também que na terapia do esquema, indo agora para outra perspectiva, que inclusive nem é a minha, mas eu leio tudo, né? Na terapia do esquema, o Jeffrey, naquele livro sobre a terapia do esquema do Jeffrey Jung, ele fala dos modos disfuncionais e ele vai dizer o seguinte, quando ele está falando de pacientes borderline, ele vai dizer, esse paciente ele pode entrar num modo em que ele está tranquilo, assim, que na verdade é um modo disfuncional para ocultar suas convulsões, seus problemas. Então, geralmente é o modo com o qual ele se apresenta diante do terapeuta. O terapeuta vai perguntar, como é que você está? Ele diz, não, tô legal, tô bem. A semana foi tranquila, mas o que a gente tem ali é um modo de funcionamento que está tentando mascarar questões que não é necessariamente uma crise. O que eu quero dizer é o seguinte, geralmente, as crises não são... ninguém tem uma crise num acompanhamento terapêutico, a não ser que seja uma emergência, né? Uma situação de emergência, uma emergência psiquiátrica. Mas bora para a próxima. Mas só frisar sim. sobre isso... Você volta aí, então, meu caro. Mas só para frisar uma coisa sobre o que você falou agora, Paulo. Sim. É que eu acho que é por isso que a gente tem que ter muito cuidado com a forma, muito estudo, muita expertise para saber como é que a gente lida com o paciente. Eu falei muito aqui de validação, empatia, etc., mas eu não quero validar tudo dele. Sim. Às vezes eu vou precisar ter uma comunicação validante, às vezes eu vou precisar ser mais irreverente ali com ele. Então, isso é importante. Outra questão, assim, é que eu queria também é importante, a gente usa na TCC o automonitoramento, na DBT a gente usa o cartão diário. Então, a gente acompanhar, fazer esse acompanhamento também é muito importante pra gente saber o andar, né, durante a semana e não só durante a crise. Sim, porque a psicoterapia, ela não é só aqueles 50 minutinhos ali do dia, né? A gente sabe que é muito além disso. Isso. Agora a gente vai pra próxima. Bora lá. Quais as principais áreas de pesquisa do transtorno da personalidade borderline? Iris Mendonça. Olha,
Eu vi, quando eu estava fazendo a literatura, assim, né? Uma revisão da literatura, pesquisas em diversas áreas, mas ainda vi poucas pesquisas no Brasil, tá? Já vou adiantando. Sim. Mas eu acho que está começando a se fazer agora. Eu vi muitas pesquisas na parte da neuro, né? A gente tem muita pesquisa também, geralmente tentam se fazer pesquisa com gêmeos, enfim, para tentar buscar mais coisas. Vi pesquisas na área da psicanálise, Sim. né? Vi isso, mas acho que algo específico, assim, eu acho que só da parte da desregulação emocional mesmo, que é a características, né? Tem muita coisa do campo da neuro surgindo, tem muita gente interessada nisso. Tem. Do ponto de vista da Eu neurociência. acredito que está surgindo mais agora. Sim. O interesse tá crescendo nisso. Joia, muito bom. Bora para a próxima? É assim mesmo, é um pinga-fogo. Qual a diferença? Essa A gente tratou. A gente tratou, né? A diferença entre uma pessoa bipolar e o borderline. Esse é o Daniel, não sei se você quer acrescentar mais alguma coisa, a gente falou bastante aí, que você marcou a questão de como se manifesta a desregulação emocional no border. Uma é mais mudança de humor, Sim. A outra é a instabilidade. A gente falou dos gatilhos em uma, na outra ali não é tão presente, né? Na bipolaridade você falou que os ciclos são maiores, enquanto na borderline geralmente duram horas ou dias, né? Enquanto Sim. no bipolar é muito maior. E no borderline a gente geralmente vê gatilhos acontecendo para despertarem, né? Essas instabilidades. Perfeito. Vamos para a próxima, então. O transtorno é realmente mais frequente em mulheres? E sim, por quê, né? O Daniel, essa questão que a gente acabou de abordar. Tem alguma estatística? Por exemplo, assim, 4 mulheres, 1 homem, 5 mulheres. Eu não vou lembrar o número certo, mas é uma diferença bem gritante. Assim. Bem mais mulheres, né? É. Mas homem? Não, pode ter sim, homem. Também. Inclusive, eu tenho até, às vezes, receio de falar, assim, isso aqui é teoria minha, mas que os homens sejam subdiagnosticados, né? Que é outro dado cultural também, né? Homem falar dessas questões, homem fazer consulta psiquiátrica. Acho que Mas acredito que até isso a gente pode trazer também para as mulheres, né? Porque a gente tende a achar as mulheres só histéricas e malucas, histéricas, isso e aquilo, e não uma condição ali real. Né? É verdade. Quem acha que homem não é histérico é porque não frequenta o trânsito das grandes cidades. Né? Nossa, nunca foi ver um jogo no estádio de futebol, Perfeito, juro. Também. As mulheres são as pessoas mais reguladas do mundo. Será que ainda tem pergunta? Bora lá. Há alguma abordagem... Eita, acho que você vai defender a sua, né? Há alguma abordagem mais adequada? A gente falou também sobre isso. Nem sou só eu que defendo a minha. A literatura científica também aponta. E tem estudos muito bons. Vocês teve a pergunta das pesquisas que estão sendo feitas com borderline. Hoje em dia está crescendo muito o número de pesquisas do borderline com a terapia comportamental dialética. Então, a gente tem estudos de qualidade, assim, randomizados, enfim, clínicos. Tem estudos bons hoje em dia, mas ainda se precisa de muito mais. A gente ainda tem pouco. Sim. Tem mais coisa? Não? Terminou? Então, foi ótimo. Me diga uma coisa. Você está nas redes sociais? Imagino que sim. Você está nas redes sociais? Tô como Neuro com Carol. Então, aproveita aí o espaço, diz onde é que o pessoal te encontra, deixa o endereço. Gente, vocês podem me encontrar no Instagram. Meu Instagram é @neurocomcarol e tô por lá. É isso. Como é que Neuro com Carol. Carol com K ou com C? C. Neuro com Carol. Isso mesmo. Lá no seu espaço no Instagram você fala dessas coisas? É um perfil pessoal? É profissional? É o meu perfil profissional. Eu falo principalmente de questões relacionadas à psicologia, neurociência, mas no geral, divulgação científica. Coisa boa. Eu vou seguir. Obrigada, Paulo. Carol, muito obrigado, tá? Eu quero te agradecer por essa conversa. Eu estava realmente um pouco ansioso, porque é um tema que eu gosto. Eu gostei muito de te ouvir, né? Achei que você trouxe o espaço, assim, o tempo passa rápido. A gente tem que responder, assim, né? Como você fez. Sim. Mas acho que foi uma conversa boa, deu pra gente explorar. Eu quero te parabenizar pelo teu trabalho que você já vem fazendo. Desejar sucesso lá na pós-graduação, na Unifesp, que, ó, não é para qualquer pessoa, não. Muito bom. Parabéns por isso. Quem sabe a gente pode depois aprofundar essa conversa ou falar de outros temas aqui de modo oportuno. Paulo, eu gostaria de agradecer o convite. Foi muito legal essa conversa. Foi muito bacana, né? Eu acho que a gente levantou pontos muito importantes. E como eu falei lá no começo, eu acho que a gente precisa falar sobre isso também, né? Eu acho que...
falar sobre certas coisas dá oportunidade, a qualidade de vida para algumas pessoas que precisam ouvir e também ajuda a capacitar os profissionais para isso, né? Isso mesmo. Então, só tenho a agradecer. Obrigada. Beleza, valeu. Gente, então, assim a gente vai chegando ao final, né, de mais um episódio. Eu quero, antes de terminar, só lembrar mais uma vez do QR Code que está aqui do lado direito, em cima, aqui na tela. Esse QR Code dá acesso a vocês a 7 dias de navegação gratuita dentro da plataforma Ser Psicólogo. Deixa eu lembrar vocês. Vocês entrando na plataforma, vocês podem frequentar as aulas, assistir às aulas, fazer os cursos. Vai expirar com 7 dias, mas dá tempo, assim, de aproveitar bastante. Eu tenho certeza que vocês vão acabar se tornando assinantes. A gente está chegando ao final de mais um episódio aqui no Ser Psicast. Se cuidem, todas e todos vocês. Um grande abraço e até a próxima.